Vambora para o vídeo. Nathan Minali. Quando o Zuba vai ter paz para trabalhar, tem números melhores que o do Dorival. Esse não era criticado. Porque o Dorival teve um título muito grande, né? Então, é que o Dorival foi chegando. Esse é o negócio. Você entende o que eu tô falando? Então vai lá, ganha do Palmeiras. Vai, pega o Corinthians, ganha do Corinthians. Ele foi... Os resultados eu acho que nanicos dele no Brasileiro pouco importavam. Eu acho que se o Zuba atravessar o Paulista, ele já, pra mim, já passou a barreira do vexame. Vamos aguardar a segunda, mas também acho Não, a barreira do vexame é perder para um time se eliminar para um time pequeno, como foi o Rogério, como foi o Carpini. Então, se ele conseguir atravessar o estadual sem grandes sequelas, se ganhar, nem conto, mas se tiver uma participação digna contra o Palmeiras, se chegar até a final, etc., eu acho que aí talvez ele tenha um pouco de paz para trabalhar, iniciando o Brasileiro e Libertadores. Eles já estão na faixa de 60 milhões, por conta de inflação, por conta dos reajustes todos. Então, o São Paulo não recebe 52 milhões. 52 milhões era o valor no início de 2024. Com a inflação, com a incidência de tudo, o valor já estava na faixa de 60. Mais os 13 milhões do Oscar, já daria 73 milhões atuais. Então, as pessoas gostam de manipular os fatos, os números. Estou falando em números fixos. Se for jogar em gatilho, o contrato de São Paulo já ultrapassaria a casa dos 90 milhões somando gatilho, tá? Você está defendendo? Não. Sempre critiquei aqui, vocês me viram ao longo do tempo falando que eu sempre reclamei da defasagem de valores e continuo reclamando, até que tenha uma confirmação de que o São Paulo igualou em valores fixos. Por quê? Porque o São Paulo tem peito e tem costas. Então, no final das contas, a conta tem que ser outra. A conta que o São Paulo tem que avaliar é uma conta diferente. De todo modo, qual é o efeito prático do São Paulo sem falar efetivamente só em valores? Agora lembrem-se, não deixem que mintam para você ou se caia em enganações de comparações e gráficozinhos, imagenzinhos de internet, dizendo que o São Paulo tem 52. O São Paulo hoje tem 73 fixos, mas ganhou 3 milhões na viagem para os Estados Unidos, então só da Superbet, são 76 milhões garantidos para o ano de 2024, 2025, fora os gatilhos que eu não estou falando. Então, o contrato do Superbet para 2025 são 76. Porra, Zanqueta, mas o Palmeiras tem muito mais que a gente. Claro! E aí é o ponto da reclamação, e acho que por isso que teve esse substancial aumento com a renovação de contrato. Como estão os gatilhos? O mínimo que eu espero é que eu já falei para vocês em vídeo, é que o São Paulo tem uma cláusula regulatória de que se o mercado disparar para cima e o São Paulo tiver um contrato assinado, o São Paulo tem que estar minimamente atualizado no mercado para não ficar na defasagem, senão a gente vai viver um loop e a Superbet nunca vai conseguir atingir o que ele está esperando. O que o nosso amigo Alex está querendo fazer, que é a marca ter um engajamento, abraçar o São Paulo, e ser tipo que a LG já foi para o São Paulo, o que a Coca-Cola foi lá atrás para os clubes, a IBF que ficou na camisa do São Paulo, a Calunga ficou na camisa do Corinthians, a Parmalat na camisa do Palmeiras, que é mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Vamos ampliar aqui, porque ele falou da Unimed, ele falou do Banrisul, a gente ampliando as coisas, a Caixa, que também teve patrocinando os clubes. Se você quiser fazer essa linha de comparação e ter esse comparativo, o que eu sugiro é, amigão, a torcida do São Paulo não é idiota. A torcida do São Paulo que é o clube bem cuidado. Se a Superbet estiver do lado do São Paulo, fazendo ações de marketing, não é falar, eu fiz um bandeirão, eu paguei um influencer para ele vir fazer um videozinho e fazer shorts de Instagram, fazer reels e fazer não sei o quê. Não é isso que a torcida quer. O que a torcida quer é saber que o São Paulo está sendo bem cuidado, que a Superbet está fazendo a parte dela e que o São Paulo, na gestão, não estiver fazendo direito, não é culpa de vocês. Mas hoje, quando você anuncia Superbet é o super parceiro, Superbet isso, Superbet aquilo, na camisa do Fluminense você não vê lá o Szinho no Thiago Silva, mas você vê no Oscar. Por que o São Paulo sempre faz ações, sempre tem um monte de coisa, e no caso do Fluminense a gente não vê a mesma coisa, o mesmo tipo de parâmetro de comparação? São essas as reclamações que a gente tem, são esses os pontos que nós temos de reclamação, os pontos que nós temos de questionamento, e ótimo, renovou até 2030, e o que eu posso dizer para vocês? Uma pergunta muito boa ontem no grupo, foi feito o seguinte: Zanqueta, isso tem algum impacto no FDIC do São Paulo, impacto no São Paulo em termos de conta, além do dinheiro mensal? Tem. Porque o FDIC, todos os contratos que o São Paulo tem, eles são garantidos em termos de recebíveis. Os recebíveis são o quê? São os contratos firmados com as empresas que garantem os investidores, aos credores, que o São Paulo tenha lastro futuro para ter dinheiro e receber desses contratos. Então, quando o São Paulo firma um contrato com a Libra de 5 anos, o São Paulo tem como botar esse contrato na mesa e falar, eu tenho ganhos mensais durante 60 meses fixos que eu tenho essa grana aqui para entrar durante esse período. Ótimo, aí o banco pega os
os representantes de mercado, financeiros, eles vão olhar aquilo e vão falar, opa, São Paulo tem uma Globo por trás, com um contrato lastreado de 60 meses, então eu posso ceder dinheiro, eu posso ficar tranquilo, e isso funciona para o FDIC. Eu tenho agora um contrato com a Superbet, que é uma empresa que tem lastro, que vai colocar, tem mais aqui 60 meses para o São Paulo poder entrar para fazer isso. Tem um contrato da Demicon aqui, também não é tão alto, mas tem aqui o lastro por esse momento. Então o São Paulo vai somando, vai empilhando as suas garantias. São Paulo vai empilhando. Bom, vamos lá, Lê. Tentar aqui ser o mais didático possível, porque são muitos números e a gente vai precisar entender alguns deles. A partir já de 2025, vai fazer valer esse novo contrato, então os valores serão atualizados. Ainda não houve assinatura das duas partes, mas já está tudo encaminhado, resta realmente só a assinatura. O valor total fixo de 2025 até 2030 será de 678 milhões de reais. Esse valor fixo será diluído durante esses anos. E vai ser de uma maneira gradativa anualmente. Então, São Paulo vai receber, neste ano, 78 milhões de reais fixos da Superbet. Isso já contando o Oscar ou mais os salários do Oscar? Sem Oscar. O Oscar ainda vai ser esse... É um bônus. Esse a mais ainda, isso. Então, são 78 milhões fixos, sem o Oscar, e aí vai subindo. Na informação que eu obtive com as duas partes, é de que esse valor está em 10 milhões de euros 10 milhões de reais para aumentar todos os anos. Então, em 2026 seria 88 milhões, em 2027 98, e assim vai sucessivamente, até no último ano chegar a 140 milhões. E aí, pode ainda ser um pouquinho maior, porque também vai ter correção do IPCA, que aí, né, tem toda essa questão financeira, da inflação e tudo, então vai ter sempre essa correção também anualmente. Então, começa a 78 milhões e no fim, lá em 2030, vai ser de 140 milhões, isso fixo. Então, fixo, o São Paulo vai ganhar 678 milhões. E isso, como a Lê já falou, sem contar com o Oscar. A Superbet paga anualmente pelo Oscar 15 milhões, porque são ali 1,2 milhão do salário dele, aí tem o 13º, tem todos esses encargos. Então, em tese, o São Paulo receberia esse ano, em 2025, 78 milhões, mais os 15 milhões do Oscar, o que daria basicamente 92, 93 milhões neste ano. E aí vai aumentando no decorrer dos anos. Além disso... Mas só uma dúvida específica sobre o Oscar. Claro. O papo, quando ele chegou, era de que a Superbet avaliaria o desempenho dele para saber se continuaria pagando o salário dele, porque o contrato dele é de 3 anos com o São Paulo, o contrato até essa semana era só de mais um ano com a patrocinadora, né? Ou seja, não tinha-se a certeza de que eles continuariam ajudando o São Paulo a pagar esse salário. Teve alguma novidade a respeito disso? De se, agora que renovou então até 2030, vão arcar com o contrato todo? Vai dar essa ajuda, esse apoio ao São Paulo durante todo o período? Ou você ainda não tem detalhes sobre isso? Ainda não tenho detalhes. Foi uma das coisas que eu perguntei, inclusive, a Superbet banca esses vencimentos do Oscar em 2025 e 2026, que era até a durabilidade do contrato anterior. Em 2027 ainda estava muito nebuloso essa questão do Oscar, porque ele tem contrato por 3 anos. Mas ainda não foi conversado, ainda não está, pelo menos nesse pacote, essa situação do Oscar, tá? Então a Superbet continua só em 2025 e 2026 ainda, pelo menos por enquanto, bancando essa quantia do Oscar aí. Provavelmente, né, acredito eu, que eles vão conversar depois aí para um aporte financeiro depois em 2027. E aí, Ale, só para a gente conseguir fechar essa questão da Superbet, tem ainda alguns bônus por metas atingidas. E aí, são diversas. Do que eu consegui, de algumas, por exemplo, é classificação para Libertadores, é classificação para Mundial, então, consequentemente, vencendo uma Libertadores da América, uma participação futura no Mundial de Clubes em 2029, no Super Mundial de Clubes, né, que vão ser a cada 4 anos. O campeão da Libertadores vai sempre para o Intercontinental, né, que foi o que o Botafogo disputou agora, e automaticamente também se classificará para o Super Mundial de Clubes em 2029. Então tem também colocação no Brasileiro, títulos, enfim. O desempenho esportivo também do São Paulo vai fazer com que esse valor suba. E aí não me falaram o valor anual dessas metas, mas falaram, são 678 milhões fixos até 2030, mais essa quantia do Oscar, e batendo todas ou a maioria das metas, esse valor ultrapassaria o 1 bilhão no contrato total de 6 anos.
Então são esses os detalhes desse contrato com a Superbet que me informaram que deve ser assinado já na próxima semana, Ale. Teve seus detalhes divulgados pelo portal Poder 360. Segundo o portal, o Tricolor receberá 678 milhões de reais pelas 6 temporadas vigentes. De primeiro momento, em 2025, o montante a ser embolsado será de 78 milhões e com reajustes progressivos chegando até 140 milhões de reais em 2030. Algumas cláusulas também serão incluídas, como bonificação por títulos e classificações, o que pode fazer com que o valor total alcance mais de 1 bilhão pelo tempo de vigência do contrato. Kaique Silva, o que você achou? A gente estava até comentando em off no momento que essa notícia saiu, e a gente falou, claro, ontem no Boletim da Manhã também, que o risco dessa renovação até o centenário seria justamente o contrato ficar defasado. Você acha que esse valor, 140 milhões, caso esse valor de 140 milhões que vai acontecer em 2030 com os reajustes e possivelmente um valor maior com bônus e bonificações, é um valor que deixa o contrato defasado ou é um valor que você acha bom para renovação? Olha, eu li a matéria, cara, e fui bastante crítico desse possível novo contrato, tá? Ainda não está assinado, ainda não está confirmado, a direção do São Paulo ainda não se posicionou e também não se opôs aos valores da matéria divulgados desse possível novo contrato. A minha opinião, e assim, embasada em absolutamente nada, eu não sou economista, gostaria muito de ouvir um especialista da área, inclusive pode ser uma pauta até para a gente tentar entrevistar alguém que entenda do ramo, entenda de possíveis futuros investimentos, de contratos longos assim. Mas o que eu tenho de impressão, pelos valores que são praticados hoje, inclusive valores de camisa de rivais, você, na nossa conversa informal, no grupo do AT, você citou alguns valores de rivais, né, Boni? A minha opinião, olhando de fora, é que 140 milhões de reais em 2030 é um valor que ficará baixo, é um valor que ficará defasado com relação aos demais. Se os demais já estão faturando valores próximos hoje, a visão que eu tenho, a opinião que eu tenho é que em 2030 esse valor será muito baixo para números que serão praticados em patrocínio master no futebol brasileiro. Uma segurança aí futura de que o São Paulo vai ter uma receita significativa aí até o ano do seu centenário, chegando muito próximo aos valores dos clubes de maior patrocínio do Brasil, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, né? Não sei se acho que o Flamengo é 115 milhões por ano, alguma coisa assim, não certeza, mas o São Paulo tendo aí uma média de 100 milhões de reais por ano com patrocínio master, a mim me soa muito, muito bom. Um acordo que realmente corrige essa distorção, que deixou todo mundo meio ressabiado, né? E é aquela coisa, né, Mal e senhores, eu acho que, né, uma velha máxima aqui, uma frase super original, mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Então, realmente, para um time que está quebrado, você garantir aí um valor fixo e até que tem... Calma, Magnelson, deixa eu só botar meu ponto aqui. Um time que está quebrado financeiramente, já tem uma previsão mais razoável de patrocínio e um incremento anual, como bem falou o Alexander, eu acho que em uma empresa isso seria comemorado, né? De ter aí a previsão de que nos próximos 5 anos o São Paulo vai ter um patrocinador master. São Paulo, lembrando que em gestões passadas o São Paulo ficou sem patrocínio master e era isso aí, e estava tudo bem. Mas não teve nada disso, eles estão discutindo lá a possibilidade de contratar o Fernandinho nesse momento. Essa informação de que o Fernandinho já estava sendo pauta de reunião do São Paulo não é verdade. Eu aqui acabei sugerindo, como sugeri aqui com vocês, sugeri para outras pessoas, mas não passou disso. Em nenhum momento eu soube do São Paulo fazendo qualquer tipo de movimento pelo Fernandinho. A movimentação do São Paulo foi mesmo pelo Negruti aí. E vamos ver, o Gustavo voltando, que é o que seria o nosso primeiro volante. O Negruti foi para o banco no último jogo e não sei como é que vai fazer daqui para frente, mas acho que o Zubeldia vai acabar oportunizando mais. Mas tem outros jogadores que também podem atuar improvisados pelo setor, e o São Paulo pode contratar jogadores nesta famigerada janela de 10 de março a 11 de abril. E aí essa janela de 10 de março a 11 de abril pode servir para o São Paulo, como pode servir para o São Paulo também se livrar de 2 jogadores, e a perspectiva é grande nesse sentido. Como assim, Zaquete? Explica aí. O São Paulo inscreveu o Luan e o Lisieiro no Campeonato Paulista, e aí muita gente, opa,
Então dá para a gente usar os jogadores, será que não seria uma boa usar os caras? O São Paulo não vai usar os jogadores. O Luan e o Lisiero, eles só foram inscritos para que entre nesta regra da CBF de poderem ser negociados nessa janela de 10 de março a 11 de abril. Que diz a regra? Jogadores que tenham rescindido o contrato ou que não estejam com o contrato vigente até a data de 24 de fevereiro, eles poderiam, a 28 de fevereiro, que foi semana passada, eles poderiam assinar com outras agremiações para essa janela de meio de ano, essa janela de março a abril. Então, assim, jogadores, como eu acabei de falar, Fernandinho estava sem contrato até a data de 28, pode ser contratado nessa janela. Jogador que já estava com contrato e jogou estadual, pode também ser negociado nessa janela de 10 de março a 11 de abril. Ou seja, o Luan e o Lisiero, como eles estão inscritos no campeonato, mesmo que eles não tenham jogado, eles contam como jogadores inscritos na competição e que tiveram presentes dentro de alguma lista. Então, eles podem ser negociados e eles podem estar na mira de outros clubes. Podem não, na verdade estão. O Luan tem proposta de 2 clubes, que até onde eu soube, assim, não são clubes fantásticos, mas enfim, pelo menos é um lugar para ele jogar. E o Lisiero está aí conversando com o clube para ver se acerta, mas o Lisiero, como a gente já tinha falado, pediu demais para o São Paulo, pediu demais para o Sport, não se acertou e está parado desde então. São aí quase 2 meses e pouco de inatividade.